esto en este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. Ativadores do vórtice cerebral. Peguem seus cachimbos, que está começando mais um episódio dos Ativadores do Vórtice Cerebral, do site Vórtice Cerebral. Bom, no episódio de hoje, vamos falar sobre Sherlock Holmes, né, como talvez deve ter entendido um pouquinho na introdução. E vou apresentar um pouquinho da galera. Eu sou o Zé, e o que eu tenho a dizer é que nunca vi um cachimbo caber tanto fumo e durar tanto tempo aceso como o de Sherlock, né? E estou aqui também com Arthas. Elementar, meu caro Zé. É isso aí, com o grande Sirius. É isso aí, cara. Se o Holmes trabalhasse na novela das 8, cara, a Odette Reutemann teria seu caso resolvido em 5 minutos. É, exatamente. E a Anne? Se eu tivesse o cérebro de Sherlock Holmes, eu com certeza passaria com 10 em todas as matérias de engenharia. Elementar. Bom, of course. Exatamente. Bom, galera, no episódio de hoje, como já perceberam, né? Já falei, eu acho também. Cabeça tá maluca aqui. Vamos falar sobre o Sherlock Holmes. Bom, vai ser visão da galera que é só fã mesmo, né? Vamos poder falar alguma coisinha aí. Espero que vocês gostem. Vamos falar um pouco do livro, da história dele, um pouquinho do seu criador, da Susan Boyle, que é brincadeira. What? Que sempre... Boyle. Doyle, entendeu? É isso aí. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Bem, galera, acho que é inevitável, antes que a gente fale sobre Sherlock Holmes, acho que mais interessante, não mais interessante, mas para poder fundamentar a nossa história de uma forma um pouco mais clara, falar um pouquinho sobre o seu criador, o Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. Desculpa. Sir Arthur Conan Doyle. Nasceu em Edimburgo no dia 22 de maio de 1859. Filho de pais irlandeses, né? Em 76, né, 1876, ele ingressou na Universidade de Edimburgo, né, e cursou medicina lá. Inclusive, foi nessa universidade que ele conheceu Joseph Bell, um cirurgião que, como até a gente estava comentando, na verdade não foi nem minha frase, a gente estava comentando sobre um paralelo que existe entre o Holmes e o House, né, do Dr. House. Sim. Né, esse médico poderia ser mais ou menos um Dr. House da época, né? Que ele utilizava os métodos bem diferentes para fazer as deduções, as análises deles clínicas, que esse médico inclusive foi fonte de inspiração para a futura criação do Holmes, né? E o primeiro livro dele foi o Sherlock Holmes mesmo ou teve outros antes? Não, teve outros, na verdade. Na verdade, tipo assim, ele escrevia bastante, né, cartas e tal para os amigos durante a universidade, né? E aí um desses amigos, vendo que ele escrevia bem, tinha o dom da palavra, né, incentivou ele a escrever histórias e contos. E aí, recebendo esse incentivo, ele escreveu O Mistério de Sassavalli, uma coisa assim. Que aí ele publicou até meio anonimamente, né, num jornal lá da época, em 79, né, 1879. Bom, nesse primeiro conto ele dá os primeiros passos, né, tipo um esboço do que seria um dos contos do Sherlock mais pra frente, né. E só depois de 8 anos que ele começou a escrever, é que ele foi escrever a primeira história sobre Sherlock Holmes e o Dr. Watson, que chama Um Estudo em Vermelho, que saiu na Beaton Christmas Annual, 1887. E aí, a boa aceitação que teve dessa história levou ele a escrever outra história do Sherlock Holmes, O Signo dos Quatro, e a partir daí deslanchou, cara. O sucesso começou e não parou até hoje, né?
E foi basicamente tentativa e erro, né? Ele errou bastante, teve assim, frustrações, né? Ele tentava e não conseguia, mas depois de bastante tentativa mesmo, a Benton's Christmas Annual resolveu publicar esse conto Estudo em Vermelho, né? É verdade. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. É muito estranho, porque assim, o Arthur Conan Doyle, quando você escuta falar dele, você simplesmente liga ele a Sherlock Holmes. Né? A gente não conhece quase nada fora da mitologia do Sherlock Holmes, né? Da literatura de Sherlock Holmes. Realmente a obra ultrapassou o criador, né? A criatura superou o criador. Pois é, você pode até escutar falar sobre Arthur Conan Doyle, mas com certeza você já ouviu falar de Sherlock Holmes. Isso é verdade. Eu conheci o Sherlock Holmes primeiro do que ele. Eu também. Acho que a maioria das pessoas, né? Primeiro tem contato com a obra, depois com o cara. O Doyle ele tentou publicar obras mais sérias, né? Mas assim, ele até ficou desesperado, né? Ele mandou uma carta, parece, pra mãe dele, que estava pensando em matar o Holmes, porque ele não estava conseguindo focar em coisas melhores, uma coisa mais decente para a vida dele. Isso foi apenas 3 anos depois do lançamento, né? Digo, 4 anos depois do lançamento, né? Em 91. Pois é, cara. Exatamente. Coitado, né, cara? Ele não conseguia mais escrever mais nada a não ser Sherlock Holmes, e o público pedia por mais, né? Pedia, e ele tinha que atender, né, cara? Aí foi que em 93, 2 anos depois, ele estava viajando lá pela Suíça. Em 893. Isso, 893. Ele conheceu lá um local ideal pra matar o Holmes. Pois é. E ele matou o Holmes. Em teoria, né? Não, pra ele matou, né? O Holmes e o professor Moriarty. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Bom, dessa morte dele, teve uma coisa curiosa, que assim, pro autor, né, que foi um desligamento de sua obra, né, mais uma obra sua, né, para um escritor, imagino eu. Talvez para ele na cabeça dele pensando que agora estaria livre para poder publicar outras obras, né, outros contos, outras histórias, né. E infelizmente para ele não deve ter sido muito bom, porque as pessoas, ele teve uma comoção muito grande nas pessoas, né, que ficaram tristes, né, com a morte de Sherlock Holmes, né. Ninguém podia aceitar e protestaram, sabe, saíram, marcharam contra a morte dele, sabe, lutando mesmo contra a morte do personagem. Até que ele, tipo, pô, caramba, realmente, né, isso aí tá chamando muita atenção. E 10 anos depois, ele volta a publicar um livro, né, falando sobre na verdade, né? Exatamente, o conto, ressuscitando aí o Sherlock Holmes. Lembrando que morreu em 1893 e voltou com o livro A Casa Vazia, em 1903, que era ele se tornava, aí era, lógico, aí o que a gente falou mesmo, né? Que tipo, a criatura foi... Exatamente, sobressaiu. Sobre o coitado do criador lá. O coitado do criador, que não tava querendo mais escrever. Interessante é que, assim, no meio tempo entre a morte e o retorno de Sherlock Holmes, o Sir Arthur Conan Doyle, ele foi que na época era só Arthur Conan Doyle, né? Ele foi ajudar o país dele num conflito que tava quase surgindo, assim, entre a Inglaterra e a África do Sul. E aí ele foi supervisionar um hospital lá na África, e ele foi pra lá, assim, em 1900, né? Ficou lá até voltar pra Inglaterra em 1902. E aí, cara, depois, junto com essa guerra, teve um surto de críticas contra o Império Britânico e a conduta que ele tinha lá na África do Sul. Então, o Doyle, ele começou a defender os interesses da Inglaterra, né, como um bom patriota. Fez um panfleto que pode ser traduzido como A Guerra na África do Sul, Suas Causas e Conduta. E aí, nesse panfleto, ele estava defendendo a conduta da Inglaterra, né, nessa guerra, né, nessas coisas da África do Sul, nesse conflito. E aí, por esse esforço que ele fez na defesa dos interesses da Inglaterra, ele ganhou o título de Sir, né, o título de nobreza do Império.
Olha que bonito. Ele era muito patriota. Defendia com unhas e dentes aí o país dele. Mesmo a gente sabendo que era bem controversa, né, a conduta da Inglaterra a conduta imperialista da Inglaterra, né? Ele era super patriota. E dessa forma ainda conseguiu calar as pessoas, né? Fazer com que acreditassem nele, né? Algumas pessoas, né? Os fãs, pelo menos. Mas de qualquer forma isso foi relevante pra coroa, né? Eles acharam que isso foi muito importante. A coroa até chegou pra lá e vou te chamar de Sir agora. A coroa da Inglaterra. Aí ele agora tem o título de Sir por causa disso. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Você vê, né? A vida do Arthur Conan Doyle, ela é interessante, cara. Ela é legal. Só que ninguém conhece, né? Ninguém se interessa muito, né? Eu fico pensando que eu levo um médico a escrever um livro sobre um detetive, porra, toda a doideira assim do negócio. Pois é. Imaginação, cara. É isso que leva o médico a escrever sobre isso. E sabe o que é mais interessante? No final da vida dele, ele ainda se dedicou ao estudo aprofundado do espiritismo, cara. Ele escreveu muito sobre o espiritismo, ele se tornou um espírita, e ele ia fazendo palestra em vários países, Austrália, África do Sul. E, cara, é mais uma faceta do Arthur Conan Doyle, né? E não podemos esquecer em 2012, 1912, que ele lançou O Mundo Perdido, né? Que também é uma obra conhecida dele. Você tá vendo, cara? É um cara interessante, olha só. Médico, escritor, espírita, defensor da pátria. O cara é foda. Isso, cara. Ele já fez algum livro espírita, assim? Ele escreveu muito sobre o espiritismo. Agora não me pergunte, porque eu não entendo de espiritismo. Não pesquisei sobre isso. Pra quem gosta, pesquisem. Sim. Bom, então ele acabou falecendo em 1930 no ataque cardíaco. Na verdade não, né? Ele tava já... Dia 7 de julho, na verdade, pra ser mais exato, ele morreu, mas ele já tava debilitado, né? Estava doente, né? Por causa do ataque cardíaco, né? Bom, já que a gente já viu bastante agora, bastante não, né? Mas um pouco claro aí sobre o criador, né? Do Sherlock Holmes. Que tal agora a gente falar um pouquinho sobre ele, né? Ele, os seus personagens que ele interage em toda essa história tão apaixonante pelo mundo inteiro que é Sherlock Holmes. Falar diretamente então um pouco sobre o próprio Sherlock, né? O próprio Holmes. O cabeça da história, o que dá próprio nome aos títulos, né? Pode falar um pouco o quê? Dele fisicamente ou dele socialmente? Tudo. Vamos começar fisicamente? Vamos. Fisicamente, bom, pelo que a gente tem uma base mais ou menos do que o próprio Watson, né? Que mais pra frente a gente vai falar sobre ele, que é o braço direito, né? O amigo do detetive, né? Do Sherlock Holmes. E é por meio dele que a gente conhece o Sherlock Holmes. Ele que fala sobre o Sherlock Holmes. É ele que escreve, né? Acho que ele até fala para ele que ele devia escrever sobre as investigações dele, que se ele não fizesse isso, o Watson, faria por ele, né? Como ele não fez. Sobrou pro Watson. Assim. É simples assim, cara. Acho que o Watson seria tipo o sidekick, não, como é que é o nome do... Acho que é sidekick mesmo que fala, né? Sidekick. Super-herói. Sim, é verdade. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Mas quem é Sherlock Holmes? Como é que ele é? Como é que... tipo assim, me descreve ele pra quando ele passar na rua eu reconhecer. Bom, vai ser difícil, hein? Segundo o Watson, né? Ele é um cara alto, mais de 1,80 m, né? Magro, esquelético até. A gente pode deduzir que é fumante. O típico inglês, né? Fumante, drogado. Tinha a aparência de uma pessoa bem atenta, né? Com as coisas ao redor. E um rosto que demonstrava pessoa determinada, né? Uma pessoa certa e
focada no que ele tinha que fazer. E um cara de observação inigualável, né? Ele chegava em algum lugar e aos olhos de qualquer um, qualquer coisa que se passava despercebido, para ele fazia toda a diferença para resolver qualquer problema que mesmo ainda não existisse, mas ele concluiria com um fato que ele viu lá atrás há alguns minutos. Né? Ele tinha uns métodos bem diferentes, né, para resolver as coisas. Aquela famosa lupa que ele usava também, né? Ah, pois é, pra observar mais de perto os detalhes que ninguém percebe. E ele era uma pessoa, tipo, bem, como eu vou dizer assim, ele era fixado em certas coisas, né? Tipo, ele gostava muito de química, tanto é que ele passava horas fazendo experimentos. Acho que é isso que ajuda ele, né, a resolver os casos dele, né? Sim. Ele tem essa curiosidade, esse estudo que ele faz no compostos, né, com as coisas. Acho que isso ajuda muito ele nas próprias investigações. Inclusive, as mãos dele estavam sempre manchadas de tinta, coisas químicas assim, materiais químicos. Dá pra falar que ele é uma pessoa introvertida, que na verdade a voz dele era o próprio Watson, né? Que ele mesmo não gostava muito de socializar. Ele vai ser quietão, assim, meio na dele, assim. Eu acho que ele falava assim, cara. Assim, eu acho que ele falava necessário, ele não era tagarela, né, vamos dizer assim. Pois é, eu acho que isso já é ser introvertido, né? É introvertido no sentido de que ele estava sempre dentro dele mesmo. Ele podia até falar com você, mas ele não estava, tipo, muito prestando atenção no que você estava falando, sabe? Ele não interage muito com as pessoas. Isso, aquelas cenas clássicas de fazer... Ele gostava de fazer uma análise da pessoa e falava de forma fria e sem muito sentimento, como ela, descrevendo, segundo as suas deduções, o que a pessoa sofreu, passou até o momento, né? Somente com o olhar. Ele tinha mania de trabalhar exaustivamente, né? Tipo, o foco dele era o trabalho, né? Vamos dizer assim, ele era tipo um workaholic, né? Ele, se não tivesse um caso para ele investigar, ele se sentia como se fosse tipo um drogado mesmo, né? Quando tá inútil, deprimido. E, inclusive eu li num fórum, no fórum de um site brasileiro, Sherlock Brasil, tem um dos integrantes do fórum mencionou uma possibilidade assim. Seria Sherlock Holmes um bipolar, entendeu? Porque ele variava tanto de emoções, né, da angústia, da vontade de resolver o problema, para depressão quando não tinha caso para resolver. Então seria que Sherlock Holmes não seria, na época seria bem difícil a pessoa identificar, né, diagnosticar. Não existia esse diagnóstico, né? Entendeu? Então... mas realmente, né, ele passava do êxtase, né, a fase maníaca dele, que ele resolvendo, quando ele pegava um caso, ele já fica assim, feliz da vida, pulando pra lá e pra cá. E quando ele não tem o caso, ele já fica deprimido. Então ele passava de êxtase pra depressão, assim, muito rápido, né? De repente ele E vale lembrar também que ele nunca cobrava nada pelos seus casos, né? Acho que os casos pagavam o vício dele pra decifrar, pra continuar tendo esse desafio na vida dele, né? Ele era tipo um viciado mesmo em trabalho, né? Tanto que ele nem fazia por dinheiro nem nada, assim. E quando ele não tinha trabalho, ele acabava dormindo bastante tempo, né? Ficava muito na cama e era viciado em drogas mesmo, né? Em compostos de... como eu posso dizer... compostos químicos. Isso. Mas como que ele fazia pra sobreviver, sendo que ele não cobrava nada pelo trabalho dele? Subentende-se que ele era rico. Não. Ele Não, ganhava dinheiro pelos trabalhos dele. Ele ganhava, ele não cobrava, mas as pessoas pagavam. Sim, bonificações. Tanto é que quando ele começou a decidir ser investigador, que ele vai para a própria cidade onde ele tem um apartamento pequeno, e aí conforme ele vai resolvendo os casos, ele vai solucionando, tendo êxito, né, nos casos, ele vai juntando a sua fama, né, e ele vai tendo lá o seu lucro. Portanto é que quando ele tem um lucro bom, ele resolve mudar de apartamento, que aí sim ele conhece o Dr. Watson, que quando ele tem que mudar de apartamento, ele precisa de alguém para dividir esse apartamento, que ele ganha bem, mas não o suficiente para bancar um apartamento grande, entendeu?
Pois é, daí a gente vê que ele não tem uma origem rica, né? Inclusive ele morava no campo, né? A família era de pessoas de fazenda, assim, de campo, a família dele. Ele é uma pessoa incrivelmente safa, né? Ele se safava dos problemas da vida, mas não era rico, né? Daí que ele muda para o seu endereço tão famoso, a Baker Street. Isso, Baker Street. 221B. 221B é Baker Street. Olha só. Se vocês quiserem, dá até pra visitar agora, que eu acho que é um museu, né? Lá em Londres. É um museu. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Uma coisa que a gente tem que mencionar também é que ele era muito bom em disfarces, né? Isso que eu ia falar agora. Então. Ele é muito bom em disfarce, ele pode seguir a pessoa que ele quer seguir, se disfarçando de velhinha, ou de um cara mais, sei lá, mais descolado. Mais gordo, sei lá. Ele tem uma capacidade de disfarçar ele mesmo, assim, de uma maneira, assim, incrível, sabe? E aí isso ajuda ele a resolver os casos dele, né? Porque ele tem que escutar algumas informações que ele tem que estar onde ele não poderia estar. Um pouquinho, só uma adição mesmo aí. Bom, pra quem não viu o Sherlock 2, o filme, né, que tá atual, nada a ver com a história e tal, mostra um pouco dessa parte de disfarce dele, que eu quero assistir pela segunda vez o filme pra ver essa parte do disfarce, que é incrível, sabe? O filme colocou de uma forma muito legal a capacidade de disfarce do Sherlock. Ele gostava de música também. Ele tocava violino e ele tinha um bom ouvido, assim, pra instrumento, sabe? Ele conseguia, tipo, diferenciar um Stradivarius de um violino comum, sabe? Ele era um cara, assim, ele tinha uma habilidade muito, muito grande, assim, com o violino. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. E Sherlock Holmes era meio autista, né, também, né? Ele via o mundo de uma maneira muito esquisita, muito diferente, assim, das pessoas normais. E reagia ao mundo também de maneira estranha. Também tem que mencionar que ele nasceu em 54, vamos dizer assim. 854, né? Isso. Já tô presumindo que... tu tá lá você tá lá no século XIX. Quem já tá no século XIX. Ou no século I, né? Zero. 54? 54, depois de Cristo. E aí ele resolveu, né, quando estava falando, ser detetive consultor, né, que é o que ele faz, né, que é o mais conhecido, em 77 e 78, entre esses 2 anos que ele resolveu ser detetive consultor. Ou seja, com 24 a 25 anos que ele resolveu se estabelecer como o primeiro detetive consultor do mundo, na verdade. Primeiro e único, né? Primeiro e único. Deu entrada num novo tipo de profissão. Bom, mas ele não é o único detetive consultor, né? Se você quiser, você pode contratar um no site www.sherlockholmes.com.br. Se você morar na Bahia, cara, vai ser ótimo. Você vai lá. Tem um monte de cara atrás de detetive pra ver se onde a mulher vai, se tá traindo ele. Tem muito aqui no Brasil, tem bastante. Vai lá, a gente fizemos aí uma propaganda gratuita pra eles não pagavam nada. Propaganda gratuita, hein? Aproveita, hein, cara, do sherlockholmes.com.br. Não, no site tem, tipo, como identificar uma traição. É um site muito bizarro. Tá lá, né? Tem curso de detetive pela internet. Cara. Que é do Instituto Universal? O Universal vai até você. O Instituto Universal vai até você. Com o Universal você pode chegar lá. Quando ele tá dentro de um caso, resolvendo um caso, daí ele não come, sabe? Porque ele diz que quando você come, você priva suas faculdades, sabe? Quando você come. Porque assim, ele dizia que se você come, você vai levar sangue pro seu estômago e, por consequência, seu cérebro vai ter menos sangue disponível pra gastar, sabe? Então ele tinha essas coisinhas de comer pouco, né? Essas coisas de achar que quanto mais você tá de fome, você vai trabalhar melhor. Mas ele não significava que ele não apreciava a comida, entendeu? Um assunto que deve ser bastante
debatido é que ele tem uma forte, vamos dizer assim, não confia na mulher, né? Ele acha não que ele seja machista, ele só não confia em mulher. Acho que tem até dentro do cérebro dele funciona. Tem até um estudioso aí, que é um dos fãs mais assíduos aí, que acha que, claro, dentro dos contos, dentro das histórias que leu, né, que acha que ele deve ter passado por um trauma com alguma mulher durante a infância, que aí ele tem essa trava, né, contra ela. Tem até uma história, assim, tem uma especulação que parece que a mãe dele matou o pai dele, não é isso? A mãe dele matou o pai dele, depois fugiu com outro cara e largou ele e o irmão dele lá sozinho. Tem uma história assim. Se eu não me engano, e dizem que esse outro cara que largou a mãe dele, que fugiu com a mãe dele, pode ser o Moriarty. Não é isso que você tinha lido também? Eu li uma coisa desse tipo, uma especulação gigante assim, dentro do mesmo mundo, falando sobre isso. O porquê dele não gostar de mulheres, assim, dele dessa distância. Novela mexicana total. Tem alguma coisa assim, mas isso é especulação, porque nunca foi escrito no cânone, né? Ninguém nunca falou abertamente sobre isso. Não, então, essas especulações são baseadas em alguns fragmentos que devem estar dentro do cânone, né? Pois é, eles pescaram isso. Eles pescam, né? E vão montando essas teorias, né? Daí ia ser o que o cara pensou mesmo. Só teve uma mulher, né, que o Holmes foi, vamos dizer assim, não ficou apaixonado, mas ficou intrigado, né? A Irene Adler, né? Isso. É verdade. Que ele se referia a ela como a mulher. Segundo o outro. A mulher. Nunca falava o nome dela, mas era sempre a mulher. Tem isso no filme, né? Assim, um pouquinho no filme, né? Só que não lembro se era a Irene Adler que eles colocaram no filme. Sim, era a Irene Adler. Era? Era ela mesmo. No filme ela era uma ladra, né? Uma mercenária que trabalhava pro Moriarty. Assim, no filme pareceu que o Sherlock Holmes era apaixonado por ela. Tá? Ele tinha foto dela, assim, eu achei meio nada a ver. Americanizaram a história, né? Um pouquinho. Claro, assim, romancearam, mas acho que não precisava, né? Também acho que não. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. E quanto a essa personalidade meme sou foda pra vocês? E você acha o cara mais autoritário de todo o tribunal, conhecedor de toda a lei e julga qualquer um de sua forma e ele mesmo julga como correto? Acho que eu acabei definindo tudo, não sei. O que vocês acham? Ele não julga ninguém, né? Bom, ele deduz e leva o cara pro tribunal. O tribunal ele só vê os fatos. É verdade. Bom, na cabeça dele é aquilo. O tribunal, na cabeça dele, só vai fazer o que eles acham lá, mas na cabeça dele ele já sempre sabe tudo. Mas é o que eu acho. Ele tem uma linha de trabalho lá dele, lá, que quando ele vai na cena do crime lá, ou cena que ele tem que investigar, né? Tem os princípios básicos dele lá, que é observação, dedução e conhecimento. Por esses 3 princípios ele começa o caso. Isso, que são, assim, essas 3 partes, né, esses 3 princípios que ele usa muito do conhecimento próprio dele, né, que antes dele se tornar um grande detetive, ele estudou muito, né, sobre química, leu muita coisa sobre assuntos da época, né, e aí isso ajuda muito nos 3 tópicos que ele usa para fazer as investigações dele, né. O primeiro princípio, né, o princípio da observação que ele fala, ele preza que tudo no local tem que ser analisado, né? Desde as coisas mais óbvias, né, até as coisas pequenas, né, as coisas menos óbvias, né? Todo canto do local, da pessoa, tudo é relevante para o que ele está procurando, né? Tudo é relevante. Ele olha todos os aspectos de qualquer coisa para poder depois partir para uma dedução. Inclusive, quando ele está fazendo esse processo de busca das coisas lá, ele fica meio que ele acha estranho as outras pessoas não seguirem o raciocínio dele, né? Não verem o que ele vê, né? Sim. Ele super agitado em cena, né? Ele não consegue entender como é que, tipo, você
não consegue reparar que aquele negocinho tá 10 milímetros do lugar onde ele deveria estar, sabe? E que ele não consegue entender por que você não acha isso relevante. Isso tudo é por causa da memória fotográfica dele, né? Ele consegue olhar aquilo e guardar aquilo e analisar depois de dentro da cabeça dele. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Que aí leva para o segundo princípio, que é o da dedução. Que aí sim ele vai pegar tudo que ele pegou lá, tudo que ele viu, tudo que ele recolheu da cena lá do crime, aí fazendo lá as pesquisas, aí sim ele vai começar a usar a dedução. E é interessante que a dedução dele é sempre de uma maneira tão lógica, é tão determinístico o pensamento do Sherlock, sabe? Nada tá ali por acaso. Sempre tem um porquê daquelas coisas estarem naquela configuração, naquele lugar, sabe? E aí, a partir dessa configuração toda que ele vai fazer a dedução dele, e a dedução dele, assim, tem coisas, assim, inimagináveis, assim, que uma mente normal não conseguiria ligar, sabe? É porque ele liga, assim, uma coisa a outra de uma maneira, assim, que não é óbvia pra qualquer um, sabe? Só pra ele, praticamente. O que é normal de uma pessoa, que quando ela está vendo as suas provas, é tentar fazer tentar fazer com que a história trabalhe em cima das provas, né? Como vou dizer assim, você vai adaptar a sua história para distorcer as coisas para que a sua história, usando aqueles itens, seja uma coisa plausível, né? Você inventa uma teoria maluca e aquela teoria você vai tentar encaixar nas provas, né? Nos fatos. Isso ele considera um erro, né? É o que normalmente a gente faz. E realmente, né? Se você pensar, você tem uma ideia preconcebida sobre qualquer coisa e aí você vai tentando montar aquilo com tudo que você tem ali diante dos seus olhos. Ele diz que ele sempre tenta fazer todas as combinações possíveis, né? Analisar tudo ao pé, tipo, sem nenhum tipo de ideia já concebida, né? De nenhum tipo de preconceito. E aí ele vai caminhando na maré, né? Onde o vento levar ele, para onde as evidências caminharem. Isso, ele vai indo. É até legal uma frase dele que é famosa e que é muito interessante. Ele diz assim: quando elimina-se o impossível, o que resta, por mais improvável que pareça, tem de ser a verdade. Ou seja, ele vai assim pelas provas, fazendo todas as combinações possíveis até achar uma parada que pode ser uma parada improvável, mas que assim não tem como não ser. O que você pensaria que não, eu acho que eu errei, vou tentar de novo. Ele tem certeza que é, por mais improvável que pareça. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Bom, juntando, galera, essa parte até que o Sirius já chegou a mencionar um pouco do conhecimento, né? Ele junta o que ele observou e sua capacidade de dedução, né? Ele consegue chegar aos fatos, né? Até mesmo de uma forma, até acho que clarear pra gente, o Watson, ele chega a enumerar um pouco dos conhecimentos, né? De forma, acho mais clara possível, o conhecimento do Holmes, que ele diz o seguinte, que literatura é 0, a filosofia também é 0, a astronomia é 0, política dele é bem escassa, né? Quase nada, botânica, ele conhece a fundo a beladona, o ópio e os venenos em geral, não sabe sobre jardinagem e horticultura. Em geologia, práticos mais limitados, conhece à primeira vista os diversos tipos de solo, né, que ele vai analisar assim. Em química, o cara é um animal, né, profundo, o cara sabe tudo do negócio, né, cara. Tem a anatomia, né, que ele considera exato, mas pouco sistemático. A literatura, que é sensacionalista, né, imensos, parece conhecer todos os pormenores de todos os horrores. O 10º aí, que ele toca muito bem violino, o cara é um músico espetacular, né? Não só gosta muito de música, mas toca bem pra caramba. E olha só, isso que eu achei até interessante, porque um cara que eu achei assim um pouco introvertido, né, quieto na dele, ele é um cara super hábil em boxe.
esgrima e bastão, sabe? O cara luta, tem o cara que é trancado em casa e tal, e tem um conhecimento bom em artes marciais. Achei bem interessante, maneiro, né? Precisa, né? É o que o próprio Watson fala, né? Tipo, ele é um cara magro, as pessoas não dão nada por ele, né? Pela força física dele, né? Mas o Holmes é um pugilista, né? Até que exploraram bastante isso no filme, né? Pois é. Até demais, eu achei. Exagerado. Achei bacana aquela cena. Ele falando quanto tempo o cara ia ficar depois muito se doido. recuperando. O legal é que no 2 não acontece sempre assim, não. Ele dá Spoiler. Então deixa eu passar pra Nem próximo. chegou no locador ainda, calma. Pois é, né? Nem tá no Netflix. Sem muito spoiler. Aí o último, né, que ele enumerou foi que eu acho que esse seria até um pouco óbvio, né? Ainda mais se tratando de um cara investigador que tem um bom conhecimento prático, né? Não nada muito teórico e tal, como normalmente as pessoas conhecem, sobre as leis inglesas. E isso define um pouco dos conhecimentos assim do grande Sherlock Holmes visto, né, do seu porta-voz Watson. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Ele também conhece muito sobre a apicultura, aparentemente. Ele publicou um livro chamado Manual Prático de Apicultura. E aí fala sobre segregação da abelha rainha, etc. Muito doido, né, cara? O cara sabe de coisas muito estranhas. Não, então, ele tem várias monografias escritas. Pois Não só essa de criação de abelhas, né? Pois é. Sabe tanto que escreveu um livro. No filme até chega a citar uma parte, se eu não me engano no primeiro, que aí acho que já não pode ser tão spoiler assim, que ele consegue encontrar alguma sintonia com, acho que pernilongos, eu acho, tocando violino. Moça, muito doido, né, cara? É moça? Ele toca uma escala cromática, sei lá. Acho que é um mosquito. É mosca, cara. Ele pega umas moscas, coloca dentro de um vidro, aí elas ficam voando todas bagunçadas. Quando ele toca uma escala cromática lá no violino dele, aí elas começam a voar em círculos. Doido, cara. Por que ele sabe isso, né? Por que ele tá pesquisando isso? É um mistério. Porque, assim, é realmente, assim, estranho ele estar pesquisando isso. Porque ele mesmo diz que o cérebro de um homem é um sótão vazio que você deve mobiliar conforme tenha resolvido. Ou seja, você só pode acumular as informações que você vai usar. Assim, pra ele acha isso. Eu tenho o nome aqui de umas monografias aqui que o Holmes, assim, são atribuídas ao Holmes, né? Sobre a distinção de cinzas de vários tabacos. Casual isso, né? Sobre a datação de manuscritos. Olha. Rastreando pegadas e o uso de cães na detecção, na verdade. 4 monografias, né, que são atribuídas a ele, fora as outras, né, que estão pelos anos, pode ter passados. Pior que parece, ele escreveu isso depois que ele se aposentou, né? Ele se aposentou, ficou numa casa que ele tinha em Sussex, e aí que ele foi escrever sobre as coisas dele, as coisas que ele tinha descoberto, assim, as coisas úteis como... E é engraçado, vocês falando dessa parte que a Anne, na verdade, falou sobre a parte do sótão vazio, me lembrou uma parte que eu tinha visto sobre uma conversa do Sherlock com o Watson, na qual o Watson fica assustado em saber que o Sherlock não sabia da teoria em que a Terra girava em torno do Sol. E que o Sherlock ele só precisa saber o que realmente for relevante para ele resolver o problema que ele está no momento. Se não for, não precisa saber. O movimento da Terra em volta do Sol não é importante pro caso dele. Exatamente. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Bom, eu acho que a gente até falou bastante já, demais, eu acho, sobre o Sherlock, né? Acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre os personagens, não acha não? Os outros companheiros de aventura? Isso, os companheiros, seu arquirrival... Arqui-inimigo? Isso, seu arqui-inimigo, seu irmãozinho, que dá pra falar que é arquirrival? Não, se vê que não, acho que só na série que ele tem aquela maluquice lá, mas... Não, o Mr. Mycroft. O irmão dele.
Sim, o irmão dele. Na série. Ele A gente podia parece... começar. Diga. Começar dizendo logo que ele é inimigo? É estranho, né? É verdade, é verdade. Eu não sei. Mas tá certo, aí vamos falar um pouquinho sobre o irmão dele mesmo. No seriado ele é meio. Como eu vou dizer? Ele ajuda e não ajuda, né? Tipo, meio estranho. Picuinha de irmãos. Na verdade, o irmão dele ele quer cuidar do Sherlock, né? Ele acha que Sherlock se arrisca muito, né? Nos casos dele. Então ele é um cara assim que cuida do irmão mais novo, né? Ele é 7 anos mais velho do que o Sherlock, o Mycroft. Mais velho. Ele trabalha como consultor no departamento do governo britânico, né? Ele tem um cargo de um certo renome, né? Não é só o Sherlock que é um cara conhecido nesse mundo, né? O irmão dele também, não conhecido, mas importante também, né? Vamos falar assim. Eu diria que na posição social do governo, o irmão dele é até melhor do que ele, né? Com certeza. Não, ele tem uma posição social no governo, né? O Sherlock não, ele trabalha de graça. É voluntário. Mas tem histórias que o Sherlock já resolveu problemas pra reis, né? E acho que até pra rainha, né? Sim, verdade. Bom, não sei se vocês viram já isso, mas eu lembro de uma parte que o Sherlock ele chega a comentar que o irmão dele tem uma capacidade de observação muito maior que o próprio Sherlock, porém não tem a paciência para poder usar essa sua habilidade de família. Na verdade, falta assim, vontade mesmo de usar, né? O Mycroft parece um cara normal, sabe? Ele tem o cargo dele no governo, ele tem um cérebro tão fantástico quanto o do Sherlock, mas tão ou mais, né, talvez. Mas ele é um cara normal, sabe? Ele não é maluco que nem o Sherlock. Ele, sei lá, deve ter família pra cuidar, não sei. Não quer ser só um cara normal. Né? Tem um irmão mais novo pra cuidar às vezes, de vez em quando. Ele também, pois é. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Tem também o braço direito, né? Mais importante. O cara mais importante da história. Dr. Watson. Isso aí. Dr. Watson. Sir John H. Watson. Pra mim o Watson lembra de um cara gordo, meio gordinho, meio atrapalhado. Não. Acho que você tá lembrando. Pelo contrário até. Você deve estar associando ao Tintin, rapaz. Pelo contrário até, né? Porque ele é um ex-militar, né? Exatamente. Médico militar, né? Médico militar. Amigo, associado, assistente, biógrafo e cronista do Sherlock. Acho que o Sherlock resolve e quem atira deve ser o Watson, né? É verdade. E o Watson, ele talvez possa até me corrigir, mas na série me passou a impressão que o Watson é um perfeito atirador, né? E já no filme não me passou tanto essa impressão de excelente atirador, sabe? O seriado mostrou bem, mas esse, tipo, pelo menos logo no primeiro episódio, né? Já começa ele tendo os flashbacks lá da época dele no exército, né? Isso. E aí deu mais essa base, né? No filme é também meio diferente, difícil de dizer, não sei, talvez, né? Porque no filme se passa na época, né, dos contos, né? Já o seriado, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, foi uma adaptação para uma época mais atual, né? Mas no seriado, o próprio Holmes ele atira também, né? Ele punha arma de vez em quando, entendeu? Bom, e o que a gente pode falar do grande Watson? Ele estudou um pouquinho só, né, na Universidade de Londres, né? Ele foi só doutor em medicina. Só, né? Só isso, não foi muito mais que isso, né, cara? Muito mais que isso não tem como, talvez, né? Mas ele, sei lá... ele participou... PhD. Ele participou do 5º Regimento dos Fuzileiros de Northumberland, não sei como se pronuncia isso. Northumberland, como cirurgião assistente, né? Já tinha falado, mas agora um pouco mais específico. Ele tem os seus problemas, né? Ele manca de uma perna, né? Acho que não tem nem muito mais que falar dele. Agora, a parte principal que assim, começa a mostrar do Watson é quando ele começa já a se interessar com o Sherlock, né? Que os dois se conhecem e começa uma relação curiosa. Eu acho sempre interessante que parece que o Watson nunca quer estar perto do Sherlock, né? Mas
ele sente a necessidade de estar sempre junto, né? E ele, caramba, não consigo deixar esse cara aí, vou lá ajudar ele nisso aqui de novo, né? E sai atrás dele, né? Mesmo que... Ele acaba ajudando, né, o Sherlock bastante vezes, e o Sherlock acaba às vezes atrapalhando ele quando ele tá, sei lá, com o encontro lá com a mulher dele, a futura mulher. O Sherlock acaba sendo um incômodo, né? Aquelas análises dele lá. Inclusive o Watson, ele tem registro dele ter sido casado com 3 mulheres diferentes, cara. E assim, eu acho que pelo menos 2 delas foram atrapalhadas pelo Sherlock. Pela relação que ele tem com o Sherlock. Pelo jeito ele era bonitão, né, cara? Porque se ele foi casado 3 vezes, não sei. Deve atrair bastante mulheres, né, pra ele. Até na descrição dele, contrariando até ao que o Arthur imaginava, ele é descrito como homem forte, sabe? Como diz onde eu tinha pesquisado, homem troncudo, sabe? De estatura média, queixo quadrado. Um militar, né, cara? Exatamente, é um cara de super-herói, né? Tirando o modesto bigode lá, mas pode falar do super-herói da época. Modesto bigode, cara, que bigodão que tem no desenho. Pois é, imagina se não são modestos. E ele é mais baixo do que o Sherlock, né? Sim, é. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Bom, e também tem o inspetor J. Lestrade. O Lestrade. Lestrade, né? Lestrade para os íntimos, né? Lestrade para todo mundo que assistiu a série, praticamente. Ou que leu o livro, sei lá. Segundo o Sherlock Holmes, ele é um cara rápido, enérgico, mas convencional, sem imaginação e pouco dedutivo. É tipo assim, o cara é meio idiota, sabe, pro Sherlock, sabe? Tinha potencial, mas não usava. Na verdade, acho que meio mundo ou mais do que isso deve ser meio idiota pro Sherlock, né? Eu acho que o único que tinha alguma relevância em alguns momentos pro Sherlock era o Watson, né? E a Irene, né? Depois. É verdade. Às vezes a governanta também. Ela podia limpar alguma coisa, ele chamava ela. Era alguém que ele pensava, pelo menos, às vezes. Sim, como a gente falou, cara, o Sherlock ele era meio avoado, né? Às vezes, um autista, igual a Anne falou. Então, às vezes ele faz as coisas, então, por exemplo, ele não percebe, tipo, por exemplo, que coisas têm que ser ditas, por exemplo, vamos dizer. E ele às vezes não faz por mal, vamos dizer. Vou dizer um exemplo. A governanta limpa a mesa, o quarto dele, tudo, deixa tudo limpo, tudo certo e tal. Aí ele chega lá e vê aquela coisa limpa, ele esquece que, tipo assim, ele meio que pela convenção dos bons costumes, ele teria que ir lá e, tipo, agradecer para a governanta, né? Mas ele é tão avoado e tão fora de si, focado até às vezes no trabalho, que ele acaba esquecendo desses pequenos detalhes. Voltando lá ao Lestrade, o Lestrade acha até ele... quer dizer, ele é muito arrogante com o Lestrade, né? Justamente porque o Lestrade é um cara que tá na polícia. E ele não tá. E ele consegue deduzir melhor as coisas do que o Lestrade. Então, tipo, ele é muito arrogante com o Lestrade, né? O Lestrade, ele fica até meio irritado com o Sherlock sempre, mas sempre pede ajuda, né? Porque sabe que falta capacidade, né? Nele. E sobra no Sherlock. Verdade. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Bom, e como a gente tinha até mencionado um pouquinho antes, né? Ainda falando do Lestrade, falou dela. Mas não podemos deixar de falar da senhora Hudson, né? A sofredora de longa data. Exatamente. Coitada. Ela é a coitadinha lá que a gente não vê muito, né? Não tem muita relevância na série. Bom, na série que eu falo em Sherlock, né? Eu acho, pelo menos. Série da BBC. Da BBC, pelo menos. Mas ela fica lá, né? Prepara alguma coisinha. Ela aparece bastante na segunda temporada. Não assisti muito. Quer dizer, não assisti. Não se lembra do filme. No filme tem alguma Mrs. Hudson no filme? Tem, no primeiro eu lembro que tem. Não tô lembrada, não. Faz tempo que eu assisti também. Bom, posso estar confundindo com o segundo, que eu assisti muito próximo, assim, inclusive de ordem inversa, então posso estar confundindo alguma coisa lá e tal. Bom, ela era. A Mrs. Hudson era tipo uma mãezona, né, pro Sherlock, né? Fazia café da manhã, limpava a casa, cuidava dele quando ele estava doente. Fazia uns trocadilhos quanto à sexualidade dele. Isso na série, né? Na série. Na série. A gente tá falando da Mrs. Hudson dos livros.
Nos livros, não sei. Acho que não falaria. Na série, todo mundo faz trocadilhos contra a sexualidade do Watson e do Holmes, cara. Até o porteiro acho que faz, cara. Aí eu não sei nos livros, né? Pois é, e a filha da mãe da Irene Adler, nada pra salvar ele, né? Sempre fica nesse climazinho de que a gente não sabe se tem, se não tem, e se é a mulher, né? Isso é a mulher, escrita pelo próprio Holmes. Que o Watson é casado, tenta casar, e eu acho que quando o Holmes se aposenta, ele casa, né? E constitui família. O Holmes que fica, se aposenta solteiro mesmo. Já que ele tem esse trauma aí, então... ou não, né? Ou não, né? Mas é aquele caso, cara, tipo, essa parada toda, tava escutando no outro podcast sobre quadrinhos, né, que foi feito em relação, um comentário foi feito, tipo assim, quando foi escrito o Batman e o Robin, entendeu? Quando foi escrito o quadrinho Batman e Robin, era um mundo diferente, né? Não tinha essa coisa do homossexualismo, cara. No Batman e Robin foi criado, sei lá o que, cara. O cara que pegou lá o pirralho da rua e foi tomar conta, entendeu? É verdade. Outro nível de inocência, né? Seria uma coisa do Holmes, né, cara? A história foi escrita no século XIX, né, cara? Agora, pro mundo de hoje, que fica meio complicado. É verdade. Bom, e até mesmo voltando sobre a Irene lá, talvez, eu acho assim, até justificável, já que para um cara tão vidrado na sua profissão, que deixa de comer para poder ter mais atenção em seu trabalho, eu acho que ter um relacionamento seria até bem mais pesado do que ter uma refeição, não é mesmo? Que manter, sei lá, manter o cérebro focado, né? Isso, exatamente. Manter o cérebro focado em relacionamento, depois comida, depois um monte de coisa, rapaz, aí complica tudo. Como o Sherlock é um cara super objetivo, né, eu acho que ele deve conseguir eliminar esse tipo de sentimento dele. Aí ela só ficou lá mesmo, cantando a sua ópera lá, acho que em Varsóvia, se não me engano, que ela ficou, não era isso? E aí teve algumas coisinhas, também não era flor que se cheire, né, ela se envolveu com o rei, teve cartas indiscretas. Ela, depois desse envolvimento com o rei, ela foi fotografada, quase que ela se envolveu num escândalo, sabe? Que ia acabar com o casamento do rei da Boêmia, né? E aí o Holmes, ele conseguiu evitar o escândalo, né? A pedido do rei, né? Legal que tem um episódio no Sherlock, na série da BBC, que é basicamente isso. É mesmo? Mas aí eles mudam, claro, né? Até pro troll, contratam o Holmes pra reaver uma foto que tá no celular que poderia incriminar uma figura importante do governo. Pois é. Foi a Irene que ameaçou divulgar essas fotos, né? Isso. Do rei aí com ela. E daí Holmes conseguiu convencer ela de deixar a foto em segredo e falou pra ela fugir pra Londres, né? A partir daí, assim, essa mulher ficou na cabeça do Holmes, né? Ela sempre... Ele achava ela mulher diferente, curiosa, sei lá. Ele achava ela a mulher. A mulher. No filme isso fica bem evidente, mas eu não lembro se na série a Irene, se ela trabalha pro Moriarty. Alguém sabe disso? No seriado acho que não. No seriado, no primeiro episódio da segunda temporada, que é esse meio que baseado nessa história, não faz ligação não. No filme liga ela ao Moriarty, né? Mas quem é Moriarty, cara? É isso aí. Quem que pode dizer Moriarty? É o professor James Moriarty. É a grande mente que pode fazer frente ao Holmes, né? É o outro jogador do xadrez, né? Que é essa intriga que eles fazem um com o outro. Ele é um líder de uma poderosa organização, né? De criminosos, né? Eles fazem várias coisas, cara, que até a gente meio que não foi explicado ainda. Sim, mas dá pra falar que pro Holmes, eu acho que o Moriarty é o combustível pra ele se manter vivo, né? Assim como o Batman e o Coringa, né? Se um acabar, o outro acaba também, né? Exatamente. É verdade, é uma boa relação, né? Entre o Batman e o Sherlock é isso. Eles têm um arqui-inimigo sem o qual eles não conseguem sobreviver, né? But how do you know about them? Elementary, my dear Watson.
E Moriarty, ele é um professor, né, de matemática, né, de uma faculdade. E o cara... Ele é rico, né? É, exatamente, rico, né? Ao contrário do que Ele é inteligente também. Bom, rico, né, inteligente, um professor de uma grande faculdade. E, além de tudo isso, o cara ele era super educado. Então era um cara que, pelo menos aos olhos das pessoas normais, e até por um bom tempo do Holmes, era livre de qualquer suspeita, né? Um homem tão certo, educador, né? E ser um mentor de grandes crimes que acontecem em Londres. Essa reputação aí de pessoa boa, educadora, não sei o que, não durou muito tempo não. Ele teve até que se demitir do cargo de professor dele na universidade que ele trabalhava. E aí ele foi pra Londres e ele era instrutor do exército. Ah, olha só, instrutor do exército? É. Caramba. Naquele que seria o último livro do Doyle. O último não, né? Não, então, por isso que eu falei que seria o último livro dele, o conto dele, o último conto dele, que é o problema final, que eles se enfrentam em um jogo mental, né? Que, lógico, encerra de uma forma bem trágica nas cataratas lá com a morte de Moriarty, né? Na verdade os dois lá se embatem, os dois caem lá na cachoeira e todo mundo aí seria o ponto final que o Doyle queria dar, né? Que todos os dois morriam. Isso, que não foi. Que aí aconteceu toda aquela revolta popular lá. Pessoas xingaram muito no Twitter e... Mas de qualquer forma o Moriarty ficou morto, né? Ele não voltou, né? Quem voltou foi o Sherlock. É verdade, só quem não soube nadar direitinho. Olha só, quem tinha o vigor físico, né, de um pugilista soube aguentar o fôlego embaixo d'água e voltou. O Holmes, ele admirava muito, né, o Moriarty, né? Ele sempre falava, né? Que, como a gente falou, ele é o que fazia frente a ele, né? E ele até esquecia, das vezes, das crueldades que o Moriarty fazia nos crimes, né? Mediante a admiração que ele tinha pelo cara. Pois é. Olha, uma curiosidade. Com 21 anos, o Moriarty escreveu um tratado sobre a teoria binomial. Caraca. E aí ele ficou famoso por causa disso. Olha só. Matemático, olha só. Poderoso. Poxa, me empresta um pouco desse cérebro, cara. Só a parte da matemática, a parte do crime, não. Também preciso ler. A gente tá precisando, né, Arthur? Pois é. E aí ele ficou se lamentando durante 4 contos ainda, a morte do Moriarty. Até que no conto O Construtor de Norwood, ele diz: do ponto de vista do especialista criminal, Londres tornou-se uma cidade singularmente desinteressante depois da lamentável morte do falecido? Tá. Professor Moriarty. Falecido. Morte do falecido? O cara era zumbi? Morte do atual falecido Moriarty. Não, é que... Tá, se ele morreu... É falecido. Né? Parece redundante. Mas de qualquer forma, você vê como é que o Sherlock admirava o cara, né, cara? But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Então, o tão poderoso também, né? Falamos de pessoas poderosas, já subiram na escala aí. O Coronel Sebastian Moran, que foi um ex-oficial do exército, um caçador e chefe de estado maior de Moriarty. É o segundo mais perigoso de Londres. O primeiro é o Moriarty, né? Pois é, teve que arrumar então a gente deu uma queda de poder, então, não foi uma... É verdade, eu falei besteira, falei merda. É que eu imaginei que um coronel seria maior que um professor, né? Mas aqui não... Eu via realmente... É que tinha a parte da organização e tal, maligna do Moriarty, que talvez elevou o nome dele por isso, não sei. Na verdade, em intelecto, o Moriarty é um cara mais maligno, mais perigoso, né? Ele entrou lá na rixa lá com o Holmes pra tentar vingar a mesma morte do Moriarty, né? Porque ele viu tudo acontecer. É verdade. Ele presenciou a grande batalha dos dois. Mas não foi páreo pra mente brilhante de Sherlock Holmes e acabou sendo preso. Mais um que... Foi pra Asilo Arkham. Quer dizer, o universo errado. Mais uma prisão de Londres. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson.
Bom, aí, então já que a gente tanto puxou um pouquinho numa hora, um pouquinho na outra, né, vamos falar sobre as outras mídias, né, seriado, o filme um pouquinho, mas vamos começar pelo seriado aí que eu particularmente gostei mais do seriado, achei assim, interessante. Me cativou um pouco mais. Pergunta básica, o Holmes do seriado ou o Holmes do filme? Holmes do seriado. Com certeza, desculpa aí o Homem de Ferro, mas eu só consegui ver o Homem de Ferro no filme. É isso, pessoal, é verdade, né? Tipo, o Downey Jr. lá, é ele, né? Mas eu não achei não, sabia? Eu achei... Como é o nome dele? O Tony Stark, cara. Não achei não. Trejeitos iguaizinhos do Tony Stark. Sei lá. Não achou? Não, achei que ele caracterizou bem o Sherlock, só que como é feito por americanos adoram, sei lá, exagerar muito nas coisas, né? Então eu achei que ficou muito caricato, muito exagerado, preferi o do seriado, que é um pouco mais suave, mais fácil de digerir, sabe? Pô, mas aí entra aquela história. Se ele é um grande ator, como ele é evidente, porque ele não pegou o livro do Sherlock Holmes? Espera aí, vamos ver como é que é esse cara aqui, né? Já que eu não conheço. É um pouco do diretor também, né? Também. Sim. Mas... Eu não duvido que o você tá falando do Downey Jr., né? Isso. Sim. Eu não duvido que ele conheça muito bem o Sherlock Holmes, né? Mas, pô, tem o diretor, né, que tá fazendo, tem o roteirista, tem a própria mentalidade do americano de explicar tudo tintim por tintim, exagerar nos estereótipos, né, e tudo mais. Então eu acho que isso era inevitável, né? É claro que o Sherlock Holmes americano ia ser muito mais caricato do que qualquer outro. E também tem uma desculpa, Cílio, só rapidinho. Só interromper assim que tem uma apelação também, né? Que assim, no filme é tudo muito corrido, né? E eles têm que fazer uma coisa que atraia maior quantidade de pessoas, né? E já numa série mas eles têm mais tempo para mostrar as coisas. Eu acho que fica assim, é uma certa vantagem para a série, né? Mais ou menos, hein? Quanto tempo durou o filme? Tempo, bom, 1h20 por aí. Não, 1h20 não foi, cara. Isso não é filme da Disney. Vamos botar entre 1h40 e 2 horas. Não, deve ter. Deixa eu ver aqui. Mais de 2 horas, você acha? Bom, o Sherlock 2 dura 129 minutos. Não dura tanto assim, né? 129 minutos é 2 horas. 2 horas e... 2 horas e 9 minutos. Tá. O seriado tem 3 horas e... descontando início e fim? 4 horas e meia. Seria 4 horas e meia, mais ou menos. Cada temporada. Que seja. Mas dá pra eles trabalharem, cara. Dava pra eles trabalharem Dava sim. A desculpa não é o tempo, cara. É verdade. É aquela história do que eu acho que eu também falei um pouquinho no início, de quererem manter pra vários públicos ao mesmo tempo, né? Eles não podem agradar simplesmente só os fãs do Sherlock Holmes, né? Eles querem atrair mais pessoas. Eles têm que agradar os americanos. Exatamente. De qualquer forma... Peraí, foi mal aí, cara. Mas tem filmes que foram feitos em cima de adaptações de livros, cara, que ficou, assim, em minha opinião, bem legais, cara, tipo O Senhor dos Anéis, cara, que transmitiram o que o livro tenta transmitir, cara, e, porra... Eles de uma forma bem corrida. Não, mas assim, tipo, não fizeram mudança drástica, cara. Eles não transformaram, por exemplo, o Frodo num anão sanguinário, cara. Tá certo, mas... Entendeu? São casos isolados. Na verdade, faz parte da cultura do americano fazer isso mesmo, né? Aumentar um pouco, exagerar no estereótipo pra ficar mais fácil de digerir, cara. Bom, é isso. Então, é realmente... assim, voltando à comparação, tipo, eu acho mais fácil entender que o Sherlock Holmes do seriado é um cara autista, bipolar, fechado, do que o Downey Jr., cara. Exatamente. Entendeu? Parece, assim, e é mais também por causa que a gente puxa muito do Tony Stark, né? Que ele fez o filme muito junto com o Homem de Ferro. Tipo, você vê aquela pessoa solta, né? Porra louca, na verdade. Né? Verdade. Bem deslocada. Ele é quase um Johnny Depp em Piratas do Caribe, cara. Entendeu? O jeito de trejeitos. Entendeu? E aí eu não consigo olhar pra cara do Downey Jr. e ver uma pessoa autista, fechada ou coisa do gênero. É verdade. Downey Jr. já exagerou um pouquinho
Mais introversão. Entendeu? Eu acho que ele teve só a culpa de ter sido o ator do momento, entendeu? É verdade, é verdade. Eu ainda tava... E tem aquela história que eles falam também do ator que tá... Eles têm aquele... Oi? Em alta. Isso, não em alta que eu digo, mas eles falam que eles levam um tempo pra incorporar o personagem e depois que eles incorporam, eles têm um tempo pra se desligar e vai que ele não teve esse tempo pra se desligar e ainda tava meio Sherlock, meio Homem de Ferro. O Tony Stark, né? É. Mas assim, eu gostei do filme, do primeiro filme, assim... Sim, eu também na verdade, até quando assisti o primeiro filme eu nem sabia da série. Nem tinha assistido nada da série, né? E quando eu assisti também o primeiro filme, já dando minhas desculpas aqui, eu só conhecia Sherlock Holmes de nome, né? Sabia que era um detetive, sabia que era uma obra literária, mas assim, não conhecia nada a fundo de Sherlock Holmes, entendeu? Eu também. Eu fui conhecer o Sherlock Holmes assim na grande mídia, né? Cinema e TV. Mas assim, o filme como um blockbuster, cara, acho que ele cumpriu o que ele propôs, né? Pelo menos o primeiro, que eu não assisti o segundo ainda. É um filme muito bom, muito divertido. Mas assim, então, na minha opinião de merda, parafraseando o MRG, eu acho que a dupla Downey Jr. e... qual é o nome do outro lá? Jude Law. Bom, a dupla Downey Jr. e do Jude Law perde pra dupla lá do Cumberbatch lá, que é o nome daquele cara. E o Arthur. Hã? Ah, tá. O Arthur. Eu ia falar o Bilbo, né, mas... Diga-se de passagem. Mas você também. Eles estão fazendo sucesso aí, tá vendo? O cara lá, o Watson vai ser o Bilbo no The Hobbit, né, que vai estrear aí no fim do ano, e o Holmes lá, que faz o Holmes, vai fazer a voz e a interpretação, né, de voz do Smaug. Ah, é mesmo? Eu não sabia disso, olha só. Ele vai emprestar. Ele vai emprestar a voz. Vai ser o cara do Smaug? Ele vai ser o dragão, né? Que maneiro. A voz. A voz, né, do Smaug. Não, a voz dele é foda. Eu acho que é uma das coisas que deixa legal. A voz de britânico é muito bonita, né? Pronunciar aquele inglês. O jeito polido de falar, né? Acho muito bonito. E eu acho combina com o dragão mesmo. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. A gente esqueceu de falar que o seriado, ele se passa nos dias atuais. Isso. E que o filme se passa lá na época do Sherlock mesmo. No século XIX. Isso. Na Londres vitoriana. E isso eu achei uma sacada, né, legal do seriado, foi passar o Holmes pra época atual, né. Eu achei bem... Eu já até sabia, mas assim, bem engraçado foi logo no início do primeiro episódio, quando começa, né, com a Lestrade tá falando lá na conferência, começa a pintar a mensagem na tela. Quem não sabe, tem alguns spoilers, mas não são... Vamos tentar não ser uns spoilers muito a fundo na série, do que os acontecimentos, então... E o legal do seriado, ou deve ser no final do primeiro ou no início do segundo, posso estar enganado aí. É um desses dois. O Sherlock Holmes, ele tá perseguindo o carro do taxista que ele tá suspeitando. E o legal é que a série mostra um pouco também de como funciona a cabeça dele, ele perseguindo nas ruas, então ele fazendo uma dedução das ruas que o táxi vai seguir para ele poder pegar um caminho um atalho exatamente, e antecipar o caminho do táxi e pegar ele de frente, para poder reconhecer se o suspeito que estava dentro do carro é o que eles estavam procurando. Foi uma cena bem legal para mim. Sempre tem, né? Nos outros episódios também mostra muito esse lance da cabeça dele funcionando, né? Eles brincam também bastante com a dedução dele visual, né, do que ele fala da pessoa quando ele encontra ela pela primeira vez, né? Sim. E como a gente estava falando mesmo, a Anne estava mencionando que o americano gosta de fazer as coisas mastigadas, né, e do jeito deles, né? Vai estrear um seriado numa emissora, que o Sherlock, né, é feito pela BBC, né, BBC de Londres. Feito com atores e modo de falar londrina, né, bem característico. Uma emissora americana, né, lá nos Estados Unidos, acho que eles não conhecem muito o conceito de, sei lá, comprar os direitos de transmitir e transmitir, né, para eles seria quase igual, né, não sei se ele teria muita coisa, então mesmo que pegasse e dublava, né,
como aqui no Brasil faz muito, né? Eles vão criar um seriado para eles, porque acho que eles acham isso mais viável, né? E vai se chamar Elementary, né? Aliás, vocês sabiam, curiosidade recorrente, que aquela frase que o Arthas disse no início, que elementar, meu caro Watson, ela nunca foi dita pelo Sherlock Holmes nos livros? Ah, não? Olha só. Não, nunca foi dita. Como assim, cara? Essa frase foi imortalizada por um ator que estreou uma peça, né, baseada em Sherlock Holmes, né? Durante muito tempo ele estreou essa peça e nessa peça ele usava essa frase, elementar, meu caro Watson. Inclusive esse ator fez tanto, sim, ele fez durante muito tempo o papel de Sherlock no teatro, né? Que como as pessoas eram bastante ficcionadas com o personagem, né? Que as pessoas algumas pessoas passaram a acreditar que aquele ator na verdade era o próprio Sherlock Holmes, entendeu? De novo a obra se sobrepondo ao ator, né, digamos assim. A quem a transmite, né? O Sherlock Holmes cobriu o nome do Conan Doyle. Agora o Sherlock Holmes cobre o nome desse outro ator que eu não conheço, desconheço. Ele cobriu o nome, tampou. Não sei. Pois é, agora Sherlock Holmes disse elementar, meu caro Watson, não foi o cara. O nome do ator se chama William Gillette. Esse William Gillette, ele interpretou o Holmes mais de 1.300 vezes, cara, em teatros da Inglaterra e nos Estados Unidos. Caramba, 1.300 vezes? Cara. Caramba, é muita... Nossa, esse cara não precisava... E aí, claro, né, a imagem ficou marcada com Sherlock Holmes e aí teve até um ilustrador que usava os traços, tipo, do ator para desenhar o Sherlock Holmes, então contribuindo a mais para o detetive se tornar vivo, né, que eles falam. Entendi. Personificou completamente o Sherlock Holmes. E esse cachimbo curvo que o Holmes é retratado, né, em fotos, em figuras, né, foi também esse ator que usou. Sério, cara? Porque nas histórias o cachimbo que ele usava era de cano reto. Né, e aí, porque como ele tinha que falar durante a peça, durante a encenação, então o cachimbo curvo facilitava para ele conversar durante a cena. Olha só. E aí foi ele que fez também a frase elementar, meu caro Watson. Caramba, que curiosidade interessante. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. E essa série, essa peça é bem antiga, né? Tem uma data mais ou menos de quando ela passou? Foi apresentada ou não? A data não, o período, né? Porque período. De 1.300 vezes. Pois é. Bom, o ator viveu de 1853 a 1937, né? Mas foi no final do século XIX que ele começou a ter a peça definida. Bom, e uma informação, acho que um pouquinho só relevante, que talvez assim, não é muito conhecido, né, pelas pessoas também, mas sobre o Sherlock Holmes tem o livro, né, que começou com os contos, na verdade, né? Isso. Aí, tem a série, tem o filme e também tem o jogo. Na verdade, são 6 jogos, né? Já foram lançados 5. O 6º jogo ainda vai ser lançado, não tem uma data prevista ainda, que está com o nome de Testamento de Sherlock Holmes. Os outros jogos, todos estão com preço de R$ 9,90. Só tem a opção de comprar pelo próprio site mesmo. Acredito que o jogo, a mídia física, deve ser até um pouco mais difícil de encontrar, mas tem para PlayStation, Xbox 360 e PC, né? E, bom, comprando online tá $9,90. É isso que eu ia falar, é um jogo para download, né? É um jogo para download. E, cara, assim... pouco divulgado, né? Exatamente. Porque é um point and click, né, pelo jeito. Então, point and click hoje em dia não faz tanto sucesso, né? Então, um deles, que é o Sherlock Holmes The Silver Earring, né, para PC no site da GameSpot, chegou a tirar a nota 7.3, assim, até uma nota razoavelmente boa, né, acredito que deve ser até um indie, né? Uma nota boa, cara. Exatamente. Razoavelmente boa não é boa?
Tem outro jogo também, o Sherlock Holmes vs Jack the Ripper, que tirou nota 7. Sherlock Holmes versus Jack o Estripador, cara. E tem o Sherlock Holmes The Awakened, que tirou a nota, acreditem vocês, 8.3. Essa me deixou curioso pra ver esse jogo. Caraca, na IGN? Na GameSpot. Na IGN não tem nenhuma avaliação. Fiquei com vontade de jogar, hein. Eu também fiquei interessado nesse aqui. Pô, maneiro, vou ver se eu compro um joguinho desses aí. Tá aí, 9,90. Será que esse jogar com a dedução? Fazer você trabalhar o seu cérebro? Deve ser, né? Então, nesse que tirou a maior nota, aqui diz: investigue a série misteriosa e tal, desaparecimentos, e ajude o Dr. Watson a descobrir os macabros revelações sobre os problemas lá que vai ter no jogo. Bom, é só 9,90, né? Eu acho que como diz o Sirius, é um dinheiro de pinga. Eu? Que isso? Calúnia. Podcasts passados, dinheiro de cachaça. E assim, pesadinho, né? Porra, olha só, $9,90 por 4.42 gigabytes. Pesadinho, mas aí tá bom. Você já pagou. Quanto foi? Não, foi foi $5, né? Por 6 GB. Pois é verdade. O link pra esses jogos aí vai estar no post aí, gente. Aproveitem. Exatamente. Isso aí. Comprem. Não estão patrocinados ainda, mas quem sabe. Isso aí, não estamos ganhando nada, mas vale a pena pela galera aí. Quem sabe você joga um bom jogo aí, perde um bom tempo nas suas investigações. Só não fume no cachimbo, por favor. Fumo faz mal. Principalmente o cachimbo da paz, né? But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Bom, aí eu acho que agora a gente não pode se estender muito aí, senão o nosso tempo vai ficar bem extrapolado, né? E, bom, espero que gostem. E, bom, peço desculpas aí, caso a gente tenha falado alguma besteirinha aqui e outra ali. Né? E espero que vocês gostem, pessoal. Se quiser falar. Literatura e seriado, né? Mas a gente não pode estender nosso... A gente tentou fazer mais uma apresentação para as pessoas que, igual a gente, também não conhecem, né? Para ver se as pessoas se interessam pelos personagens, procure ler, né? Uma coisa sobre ele, assista a série, assista o filme. Bom, o filme é capaz de muita gente ter mais gente assistindo o filme do que Pois é, mas olha, a obra do Arthur Conan Doyle, ele tá em Sir Arthur Conan Doyle tá em domínio público. Então assim, você pode achar os contos do Sherlock Holmes em qualquer site que você inclusive procurar. No link abaixo do nosso post. Vai ter link aí pra vários contos aí pra vocês lerem, porque, cara... A gente vai dar a dica do site básico, né, que é o sherlockbrasil.com. E foi fonte... Site ótimo, cara, muito bom, muito bonito, bem feito, com uma música linda no fundo. E a fonte na pesquisa que a gente utilizou também, né, uma das fontes, né, e que lá você pode achar também o link para ler os contos na íntegra online. Em português. Em português. É isso aí, Sirius. Já que você está falando, se a galera quiser mandar qualquer coisa, uma pergunta pra gente aí, como que eles fazem? Olha, tem várias fórmulas, né? Formas também. Igual ao seu quadrado. Isso. Na verdade é www.vortecerebral.blogspot.com.br, né? Você vai lá, tem um formulário de contato lá em cima, só preencher, mandar tudo certinho, já vai direto pro nosso e-mail, ou mandar o e-mail direto para vortecerebral@gmail.com.br. Isso aí, tem Facebook Twitter, também. Isso aí, Arthas, já que você começou, qual é o nosso Facebook e o nosso Twitter? O Twitter é @vortecerebral. E o Facebook é o www.facebook.com/vortecerebral. É isso aí, galera. Esse é o nosso Facebook. Dá um curtir lá na nossa página, dá um follow no nosso Twitter, tá meio parado as duas coisas, mas a gente vai tentar postar mais coisa lá pra vocês ficarem ligados nos posts do site. É isso aí. E bom, por hoje mais uma vez é só, pessoal. Espero que gostem.
Tchau. 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 Até amanhã. Tchau. Vamos todos pra porta do podcast, dar tchau pra vocês até que a câmera se feche e a cena escureça e ninguém vê mais. Isso.